Estamos de volta com o nosso querido Isekai no Vire Nunca, e não demora muito para uma construção começar. Todos da vila recebem um papel que eles tenham que desempenhar. Logo, o lugar inteiro começa a se encher de atividade e tá todo mundo trabalhando junto para erguer a nova vila. Na hora do almoço, Anne traz sanduíches para Hirako, né? E as garotas que estão lá trabalhando junto com ele. Só que avisa que eles foram feitos com ingredientes que estragam muito rápido. Por isso é recomendado que passem a se dedicar mais à produção de alimentos preservados. Ouvindo isso tudo, Hirako ele começa a entender o motivo de ter tantos vegetais espalhados por aí. Tia então sugere que levem alguns sanduíches para as garotas que estavam trabalhando no salão da vila. E o Hirako acha a ideia ótima, decide levá-las lá pessoalmente, já que Floron havia mencionado que as coisas estavam bem corridas por lá. Enquanto isso, as funcionárias da vila, Clase, Rojo e Rosaline, elas estavam com a cabeça caída nas mesas, completamente exaustas depois de horas lidando com pilhas intermináveis de documentos entediantes. É nesse momento que o Hirako chega. Ele entrou carregando uma cesta e diz que trouxe o almoço para todo mundo. Perto dali, Last, Flora e Hakarin também estão se adaptando à sua nova função dentro da vila, né, como escriturárias e tudo mais. E é claro que ainda levaria um tempo até dominarem esse trabalho. De repente, Last espirra levemente e acaba queimando o documento sem querer, o que faz todo mundo entrar em pânico. Os chefes olham para Hirako em busca de ajuda, mas ele apenas pede para que todos se acalmem, né, porque Floron estava no caminho com um reforço. Logo depois, Floron chega acompanhada de um grupo de garotas enviada do Reino Demoníaco para ajudar. A maioria se voluntariou principalmente para apoiar ela, acreditando que isso melhoraria sua posição social, além de terem ouvido que o trabalho seria fácil. No entanto, ao verem de perto o ambiente caótico, começam a repensar nessa ideia. Mesmo assim, Floron não perde tempo e coloca elas imediatamente para trabalhar, instruindo elas a começar a organizar os registros da categoria. Percebendo que tudo estava sob controle, Hirako, mais uma vez, só pede que Floron garanta que todos recebam sanduíches assim que as coisas se acalmarem um pouco. Em seguida, ele retorna e começa a trabalhar na fazenda. É então que Gran Marias vem voando ali e entrega o relatório, informando que examinou a área ao redor e não encontrou sinais de perigo. Logo depois, Lee se aproxima e revela que foi ela quem enviou Gran Maria para procurar um local adequado para estabelecer a nova vila. Inicialmente, Hirako pensa que o local sugerido por Lee é distante demais e sugere levar provisões para a viagem. No entanto, Lee explica que o lugar fica apenas um pouco mais abaixo ao longo do rio. Ela também revela que escolheu essa posição estrategicamente para garantir vantagem caso uma rebelião aconteça entre os moradores. Hirako duvida que isso venha a acontecer, mas Lee insiste que é sempre melhor estar preparado. Em seguida, ela mostra a ele uma árvore de destaque na área. Embora não seja grande, né, pelo menos não tão quanto a atual, acredita que ela seria o suficiente. Com o local definido, eles começam os preparativos para limpar a área, o que faz parte do território de Doga. Ele pega então o seu machado e tenta derrubar a primeira árvore, mas descobre que é muito mais resistente do que esperava, sem conseguir sequer fazer um corte profundo. Diante disso, Hirako utiliza sua poderosa ferramenta agrícola e corta a árvore com facilidade. Depois, eles constroem uma ponte de madeira sobre o rio, mas Hirako comenta que talvez devessem ter feito alguma coisa mais resistente, né? Lee, porém, lembra que a estrutura é muito grande e poderia ser usada também por monstros maiores da floresta. Isso seria um problema, né? E faz sentido para ele. Em seguida, passaram a construir alguns canais de irrigação e em pouco tempo já tem um reservatório completo, pronto para uso. Depois disso, Hirako conversa com Daga e comenta que não conseguiriam avançar muito sem a maior quantidade de madeira. Só que o Daga, ele pede que ele descanse por enquanto, garantindo que ele e os outros cidadãos da construção fiquem mais de boa, e com o tempo livre inesperado, Hirako decide usá-la para esculpir uma estátua em homenagem a Zabutan. É então que Lucy se aproxima com o bebê Alfred nos braços e comenta que ele está trabalhando demais. Logo depois, a construção das casas começa oficialmente. Hirako relembra que chegou nesse mundo e como era difícil construir até mesmo a única casa, já que nem sequer ele tinha pregos nessa época. Agora, porém, com tanta mão de obra disponível e até pessoas capazes de usar magia, eles conseguem finalizar a primeira parte das casas muito rápido. Hirako sente que tudo estava finalmente se encaixando. Mas de repente, Gran Maria desce novamente e informa que recebeu uma mensagem de Jimmy, dizendo que queria trazer novos moradores para a vila imediatamente. E isso pega tanto Hirako quanto Lee completamente de surpresa. Pouco depois, Jimmy chega lá pedindo desculpas pelo aviso do nada, né, explicando que a situação era urgente. Em seguida, ele apresenta um grupo de minotauros que deseja estabelecer-se nessa vila. Hirako observa o grupo e se surpreende, porque sempre imaginou que os minotauros tivessem, sei lá, rosto de vaca, né? Só que eles parecem quase que totalmente humanos, exceto pelos chifres. O líder dos minotauros, o Gordon, ele se aproxima e se apresenta. Depois de conversar por um tempo, Hirako percebe uma enorme diferença na altura entre eles, e já que Gordon é extremamente alto. Gordon explica que foram expulsos da sua vila e passaram muito tempo vagando sem destino, até finalmente encontrarem alguém disposto a ajudá-los. Jimmy, ao saber da situação, considerou urgentemente levá-los diretamente até Hirako, e sem perder tempo com formalidades, Hirako pede a Anne que prepare comida para eles.
Como ela não sabe exatamente o que os minotauros podem ou não comer, decide jogar pelo seguro ali e serve arroz doce. Nesse momento, Narf, um dos homens lagarto, se aproxima e comenta que já conviveu ali com os minotauros antes, afirmando que sabe quais perguntas fazer e do que eles precisam. Hiraku autoriza isso e Narf começa imediatamente a organizar as necessidades do grupo. Com isso, o Hiraku acredita que tudo vai seguir bem, já que a situação parece sob controle. Só que logo percebem que as casas preparadas ali são pequenas demais para acomodar os minotauros confortavelmente. Enquanto tentam encontrar uma solução, Floro chega correndo e avisa que acabou de receber notícias do seu pai. Novos moradores estavam prestes a chegar na vila em breve. Bezel aparece não muito tempo depois e parece completamente exausto. Floran mais uma vez pergunta por que ele trouxe os refugiados da guerra com ele e explica que, cara, a situação tomou um rumo muito difícil. Ele foi forçado a usar um teletransporte ali para poder mover um grande número de pessoas para o local seguro de uma vez só. E ele acrescenta que o esforço cobrou um preço muito alto do corpo dele. Hiraku entende perfeitamente e apenas diz que ele tem que descansar por enquanto, já que deve estar completamente esgotado. Levando tudo em consideração, Hiraku presume que o grupo de centauros deve ser os novos residentes que estavam esperando. O líder dos centauros, Gruold, dá um passo à frente e apresenta como representante-chefe dos servos do Visconde Beg. Hiraku honestamente não faz ideia de quem seja, então ele recua e deixa a situação nas mãos de Latiasai, né, que é uma das funcionárias. Gruold, ele imediatamente começa a agir de uma forma arrogante por conta das suas conexões, né, com os nobres. Então, Latias, ela chega ali e rapidamente dá um choque de realidade, lembrando que foram eles que vieram até a vila, o que significa que ela não pode simplesmente impor a sua autoridade e fazer exigências sobre a terra. Gruold, ele se ofende na hora e levanta a voz contra a garota, e então, com calma, Latias chega lá, se apresenta como filha do Conde Drar. Cara, no momento em que o Gruold percebe que Latias está acima dela na hierarquia, aí, meu irmão, as coisas mudam. Ela imediatamente se ajoelha e começa a pedir perdão. Latias então pergunta a Hiraku o que poderia fazer, se poderia ser designada para ajudar os centauros, já que eles têm ligações com a sua família, e o Hiraku não vê problema algum nisso. Só que enquanto ele aproveita para poder perguntar se estava tudo bem na terra natal, já que ele sabe que estavam no meio de uma guerra e seria o suficiente para gerar alguns refugiados, tá? Ela agradece a preocupação, mas diz que não tem com o que se preocupar. Depois disso, todos começam a trabalhar para encontrar moradias adequadas para os centauros. Só que logo eles percebem que as pequenas casas que tinham sido construídas são inadequadas tanto para os centauros quanto elas foram para os minotauros também. E eles até conseguiram caber de alguma forma, mas ficaria extremamente apertado. Lucy então chega lá e pergunta a Groot se ele conseguiria diminuir de tamanho usando a magia, mas ela responde que aquele já era o menor tamanho possível. Enquanto o Hiraku ainda tentava encontrar uma solução para aquele problema, ele mal tinha tempo para respirar, porque os outros do grupo dos jovens, as mulheres, apareciam no portão. Hakarin explicou que as encontrou vagando pela floresta e achou que seria uma boa ideia trazê-las. Hiraku não vê problema nisso, mas acha estranho o fato de estarem carregando algo que parece um tronco de árvore. Mesmo assim, Hiraku se aproxima para cumprimentá-las, mas elas não respondem. Leste e Hakarin imaginam que elas sejam apenas tímidas, porém, de repente, um tronco começa a falar ali, apresentando como Ek. E aí o Hiraku mais uma vez descobre que essas garotas pertencem a uma espécie conhecida como Nanodaphne, que possui uma habilidade de se transformar em plantas e assumir uma forma de árvore quando encontram monstros. Só que quando sofrem danos enquanto estão nessa forma, elas perdem a capacidade de voltar à forma humana por um certo período. Ek explica que as suas terras foram invadidas, foram atingidas, né, por enchentes depois dos humanos derrubarem todas as árvores da região. E depois elas acabaram atravessando a Floresta da Morte por conta de um mercador chamado Michael falar sobre a sua vila. O Hiraku, ele acha que isso faz sentido e supõe que Michael não pode explicar muito mais, já que, elas acabaram fazendo ali o restante do caminho sozinhas. Ele quer preparar uma refeição para receber elas adequadamente, mas Ek diz que elas não precisam de comida para sobreviver. Ela observa as frutas de alta qualidade que crescem ali e conclui que o solo deve ser muito excepcional. O Hiraku, ele então leva até o campo de cultivo, onde Ek explica que tudo que eles precisam para prosperar é água limpa, bastante luz solar e um bom solo. Hiraku observa aquilo ali e absorve essa informação. Agora a questão é, comida resolvida. Ele pergunta o que elas gostariam de fazer em relação à moradia, já que elas aparentam ter um tamanho humano comum. E o Hiraku fica aliviado, pensando que finalmente as casas que construíram seriam usadas, mas ele que rapidamente acaba com essa ideia e diz que elas preferem ficar ao ar livre, o que faz o Hiraku se arrepender imediatamente de todo o esforço de ter construído aquelas casas com antecedência. Depois de pensar um pouco, ele consegue organizar tudo. Os minotauros mais jovens ficam com as casas de tamanho normal, os centauros são acomodados nos estábulos e os Nanodaphne simplesmente ficam no campo. O Hiraku até acha um pouco perturbador ver elas paradas ali durante toda a noite e se pergunta se algum dia vai se acostumar com essa cena. Além disso, ele e os outros também percebem
que ainda vão precisar construir casas adequadas para os minotauros adultos. E mais do que isso, também vão precisar providenciar comida, roupa e todas as necessidades básicas para todo mundo. Em vez de só ficarem ali pensando no assunto, Hirako sugere que eles comecem com o que eles conseguissem fazer no momento. Então, todos passam a trabalhar nos projetos das novas casas. E assim a gente finaliza o primeiro episódio da segunda temporada. Então, se você curtiu, vamos de volta ver o nosso Hirako aí, construindo a sua vida, crescendo cada vez mais e tendo filho pra caramba. Deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder os próximos episódios por aqui. Bom, galera, aquele forte abraço. Eu fico por aqui e até a próxima. Valeu!